Bem-vindos ao nosso programa Conversa Direita. Eu sou Cibele Almeida e eu, Mônica Lopes. Muito bem. Eu vou começar com uma frase que diz: a sociedade civil está menos participativa e, portanto, menos capaz de defender as suas posições e interesses perante o poder, mais incapaz de fiscalizar o poder. Quem disse isso foi Ramalho Eanes. É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje nós teremos o nosso terceiro episódio da série Entenda a Sociedade Civil e a Cidadania. Neste episódio abordaremos sobre as organizações da sociedade civil, tipos e finalidades. E a nossa entrevistada é a Mônica, que vai falar a respeito desse assunto. Mas antes, não esqueça, caso não esteja inscrito, inscreva-se no nosso canal e também ative o sininho para receber o programa, um novo episódio, para que você possa acompanhar. Tivemos o primeiro episódio sobre a introdução à sociedade civil. No episódio anterior falamos com o Jerônimo, dando um contexto histórico, e hoje então vamos conversar com a Mônica sobre as organizações da sociedade civil. Vamos lá para essa conversa? Vamos lá. Então, eu vou primeiro perguntar quais são os principais tipos de organizações que compõem a sociedade civil em Portugal e como elas se diferenciam umas das outras. Assim, olhando para a sociedade, é fácil identificar que temos associações, temos ONGs, temos sindicatos, temos grupos desportivos, grupos culturais, temos grupos associados à igreja, associados ao bem-estar. Fundações também? Fundações, ou seja, existe uma panóplia enorme de instrumentos de ação da sociedade civil e elas diferenciam-se basicamente por 4 situações. A primeira é o seu objetivo. Sim. Não é? Obviamente o Clube de Futebol aqui da minha rua tem um objetivo diferente da Associação de Moradores, por exemplo, não é? Tem a ver com a estrutura, a forma como ela é uma estrutura mais formal ou mais informal, a forma como as pessoas que a compõem têm funções mais administrativas, mais formais, mais remunerados ou não. Em terceiro lugar, a própria forma de financiamento, se é estatal, se é camarária, se é empresarial, se é completamente financiado pelos seus membros e até pelas áreas de atuação. Muito bem. Eu queria perguntar também quais são as características, as especificidades das instituições sem fins lucrativos, né, as associações e outras mais, e que impacto elas têm na comunidade local. É assim, temos 2 grandes grupos de associações, digamos assim, que são as associações propriamente ditas e as ONGs. O que diferencia mais estes 2 conjuntos é a dimensão no ser e no fazer e na proposta, digamos assim. A seguir falamos do impacto, por isso, em questão da dimensão, as ONGs, embora sejam por definição independentes do Estado, são estruturas muitíssimo grandes e elas não são independentes do Estado. Estruturadas, não é? São estruturadas, não é? Quando as grandes ONGs, a defesa do Amazonas, as grandes ONGs, elas não conseguiriam sobreviver sem um suporte estatal. Muitas vezes, para não ser estatal, ele é supraestatal. Por exemplo, quem apoia a União Europeia ou quem apoia qualquer uma outra organização. Por isso, as associações, ao contrário, é realmente um conjunto de pessoas mobilizadas em prol de um valor, não é? A minha associação mobilizar com valores. Com valor. Então. Por isso, as ONGs têm objetivos muito grandes, muito pomposos, muito bonitos, direitos humanos, têm um alcance nacional, internacional, ou seja, elas querem uma visibilidade grande. As associações normalmente abrangem têm amplitudes mais pequenas, são mais locais, querem resolver problemas específicos, aqueles que nos diz a nós, não é? Aquilo que está diretamente relacionado com a nossa comunidade. Por outro lado, as organizações das ONGs são organizações grandes e pesadas, são pesadas do ponto de vista até do conhecimento, têm que ter profissionais, têm que ser pagos, não é? As associações normalmente são umas estruturas mais flexíveis, que dependem muito do voluntariado. E o impacto na comunidade local? O impacto, as ONGs têm menor impacto na comunidade local porque têm objetivos muito grandes e têm estruturas
de campanha grandes e localizadas, as associações normalmente têm um impacto continuado. São estruturas mais pequenas, estão mais localizadas e o problema, se me faz falta aqui na rua luz ou não, ou locais de estacionamento, ou se é preciso distribuir alimentação pelas pessoas mais pobres, é contínuo. Sim. As pessoas não são pobres hoje e precisam de apoio hoje. Mas é possível mudanças a partir da sua intervenção na sociedade através de uma associação, certo? Por isso, as ONGs estão direcionadas para problemas complexos e muitas vezes que estão fora do nosso dia-a-dia. As associações estão normalmente vocacionadas para a coesão social, para aquele dia-a-dia, para o problema real, para ligar a pessoa A com a pessoa B. As ONGs são muito independentes e as associações funcionam melhor em sistema de rede. Ou seja, eu tenho uma associação que defende isto, que promove isto, eu tenho alguém que tem um problema na minha associação do ponto de vista de emprego e se calhar eu vou procurar uma associação que ajuda a encontrar emprego, ou seja, este trabalho em rede de pequeninos é um trabalho mais consistente, mais continuado, promove mais a coesão social e dá uma resposta mais rápida. Então, ou seja, se eu tenho um problema aqui na minha rua, é mais rápido eu ir ali abaixo que tem uma associação que está mesmo aqui no fundo da rua, do que eu ir ao Poder Central pedir ajuda. Primeiro que alguém olhe para a pessoa que precisa de ajuda aqui na rua, demora muito mais tempo. Então essa representação é importante, né? Então você já faz parte de uma associação? Se não faz, é importante que faça para poder ter também essa representação, certo, Mônica? Exatamente. Nós vamos então perguntar agora uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, inclusivamente eu, não é? Então, dê alguns exemplos de associações que defendem pautas de direita, porque nós tivemos no último episódio o Jerônimo dando contexto que de fato nasceram muitas associações, mas muito para o lado esquerdo, né? E eu queria entender um pouquinho das associações que defendem pautas de direita e de esquerda em Portugal e de que forma elas são direcionadas para o debate público. É assim, por definição, as associações e as ONGs, ou seja, por definição, o espaço da comunidade civil não é de direita nem de esquerda. Pois. Essa é a definição. Deveria, né? Deveria, né? Mas, efetivamente, no fundo, elas defendem valores sempre mais à direita, mais progressistas ou menos progressistas, mais à direita, mais à esquerda, mais conservadores, menos conservadores, e isso faz delas associações que nós depois poderemos, se tivéssemos assim depois uma linha, uma escala direita-esquerda, ou progressismo, conservadorismo, podemos ir colocando-as ali mais para um lado ou mais para o outro. Por isso, bem. Efetivamente, não é essa a definição, direita de esquerda, mas na prática elas defendem valores. Elas defendem valores mais à direita, mais à esquerda. Por isso, as pautas de esquerda estão sempre mais viradas para valores grandes, não é? A igualdade, seja isso o que for, nós não nascemos tão pouco iguais, não é? Por isso, obrigar a igualdade já é por si uma opressão. Os direitos sociais, os direitos civis, os direitos LGBT, são enormes pautas, não é? Que utilizam sempre a mesma regra, que é dividir a sociedade entre oprimidos e opressores, entre bons e maus, e criar esta dinâmica de nichos de sociedade, criar nichos ricos e pobres, não é? Ricos e pobres, resto de gordinho, resto de altos, resto de baixos, ou seja, estamos a dividir a sociedade todos em pedacinhos e a dizer que os outros estão todos contra mim, não é? E essa é a dinâmica deles e essa é a força de mobilizar. Por exemplo, eu não vejo uma associação que defenda os brancos. Não há. Pois. E vamos ser honestos, em muitos dos países europeus já somos minoritários. Pois. Está a ver? Mas porque é que consideramos... Eu até vou dizer uma coisa que até é mais... se calhar é mais pouco consensual. As mulheres são consideradas uma minoria. Sim. Mas na sociedade portuguesa as mulheres são mais do que os homens. Sim, pois. Nós somos mais em número. Sim. Nós somos mais em anos de vida. Nós vivemos então em média... deveríamos abrir uma associação dos homens. Eu digo isso na brincadeira, mas tenho dito isso muitas vezes ao meu filho. Eu acho que vocês estão quase a precisar de uma associação que vos defenda. Olha, e há o dia da mulher. E cadê o dia do homem? Não há. Eu soube que há em novembro, não sei se é comemorado. Porque nós somos uma minoria e é isso que eu às vezes que me incomoda. Como é que uma minoria é a maioria na sociedade? Sim. E como é que uma minoria oprimida, que supostamente é a mulher, é a maioria? É não só a maioria, como nós vivemos em média mais de 5 anos do que os homens. Sim.
Trabalhamos, pelos vistos, o dobro, é o que me dizem todos os dias, trabalhamos o dobro, porque não somos pagas no que fazemos em casa, mas o trabalho deve fazer bem. Nós vivemos 5 anos mais. Por isso, as pautas de esquerda são muito focalizadas nisto, na guerra entre as pessoas, entre uns e outros. Me deu uma ideia aqui, homem, abra a associação dos homens. Eu acho que os homens, principalmente os homens heterossexuais, isso. E brancos, eu até vou já dizer isso. Olha. É horrível dizer isto. Precisam de uma associação para os defender, porque eu estive há pouco tempo num debate em que realmente estávamos a falar da questão dos homens e das mulheres. Sim. E as mulheres falam, abrem a boca e defendem-se, e eu vi uns homens quietos e calados. E há páginas tantas, eu estava a falar, não contra as mulheres, mas a favor de que somos efetivamente iguais e que já temos direitos iguais e agora só temos que fazer prevalecer os direitos e não criar novos direitos, não é? Que nos diferenciem. E estavam 2 homens lá atrás a dizer, diga mais, ou seja, por favor. Eles precisam, eles têm sido oprimidos, eles têm sido oprimidos. Olha, por isso que nosso programa não é só de mulheres, tem um homem e tem uma mulher, tá vendo? Nós já estamos contribuindo. A gente não oprime. Muito bem, então fala um pouquinho das associações de direita. Então, as associações de direita são normalmente voltadas mais para o conceito de liberdade, sim, para o conceito de liberdade económica, para o conceito de liberdade dos mercados, as famílias, não é? Para o conceito da proteção à tradição, aos valores, às famílias e à soberania nacional. Por isso, muito bom. Estes são conceitos que são mais tranquilos, transmitem menos guerra. Pois. Não é? Transmitem menos, porque nós não estamos a dividir a sociedade. Nós estamos a dizer que a sociedade deve ser cada vez mais mais coesa. As pautas de esquerda tendem a divergir as pessoas, a separar e a criar a guerra entre elas. Agora, em relação às associações portuguesas, eu tive a dar uma vista de olhos, porque também não é assim muito fácil, não é? Sim. Por isso temos realmente a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, temos o Instituto Mais Liberdade. Eu vou divulgar a nossa, né, que é a Associação Família Conservadora, que eu sou a vice-presidente, e eu espero que vocês também estejam participando dessa associação. Verdade. A Associação Libera, relacionada muito com o direito à liberdade de expressão e muito a pensar naquilo que é a liberdade de expressão do pensamento conservador. A própria Conservadores com Norte, não é? Conservadores com Norte. Jerónimo. Por isso, não há muitos, e também temos que ver, existe uma quantidade grande de associações ligadas ao património, ligadas à cultura, ligadas às tradições, que são pautas de direita. Aqui em Braga nós temos a Associação Em Família também, que fazemos várias manifestações em favor da família, contra o aborto, né, contra a eutanásia. Então, a Associação Provida. Ou seja, existe um conjunto de pautas, mas como elas são menos mobilizadoras do ponto de vista da guerra, entre pessoas, de conflitos, não é? Acabam por ser mais mornas e terem menos visibilidade no panorama. Precisamos ser mais ativos nesse aspecto. Na rua, na conversa de rua, digamos assim. Sim. Por isso, nos eventos públicos as pautas de esquerda são mais relevantes, normalmente, porque quem chama mais são aqueles que têm temas mais destruturizando, ou seja, a quebrar com a rotina, não a quebrar com aquilo que nós pensamos, eles quebram mais, não é? Sim. E nós somos muito mais conciliadores do ponto de vista da direita, e isso às vezes é menos mobilizador. Nós temos visto que a questão do Partido Chega, do André Ventura, é a primeira vez que nós vemos pautas de direita sendo defendidas, a serem defendidas na rua. E isso tem incomodado a esquerda, não só em Portugal, como a nível mundial. Nós hoje em dia passamos a vida a ouvir falar do Trump, do Elon Musk, do isto, como se eles fossem. Quando o Elon Musk, aqui há uns tempos atrás, falou daquela história das vítimas de agressão sexual em Inglaterra, parecia que a culpa do problema era dele por ele estar a abordar o assunto. O problema é ele porque ele abordou o assunto, o problema é ele porque ele quer capitalizar política. O problema não foi quem omitiu, o problema não foi quem desprotegeu as vítimas, o problema não foi quem teve uma leitura errada da situação, não é? E é o que eu digo, a pauta de direita, como normalmente é mais conciliadora, agora que aparece mais agressiva, porque aparece, tem que aparecer, as coisas, a gente baixa a cabeça até um dia, não é? Pois. Agora,
parece, no fundo, a televisão e a comunicação social ataca sempre as pautas de direita. Muito bem, já estamos com o tempo a terminar, nós vamos para a última questão. Quais são os principais desafios enfrentados por essas organizações da sociedade civil em Portugal, especialmente no que diz respeito a recursos e autonomia? Já citamos um pouquinho sobre isso na introdução, né? Mas vamos falar um pouco mais para a gente encerrar sobre a questão dos desafios. Isso. Efetivamente, os desafios passam sempre, em primeiro lugar, ao nível dos recursos. Né? E os recursos estão muito ligados ao nível do número de pessoas que se associa. Ou seja, se eu tiver uma associação com 50 pessoas, se elas contribuírem com 5 euros não é nada. Sim. Não é? Sim. E normalmente as associações cobram uma taxa muito pequena mesmo. Exato, né? Que é até para mobilizar. Isso. Se eu tiver uma associação em que estão inseridas 500 pessoas, esses 5 euros já funcionam de outra maneira. E depois, a nível de pessoas, se eu tiver 50 pessoas, eu vou ter 3 que colaboram muito. Sim. Se eu tiver 500, eu se calhar vou ter 20 que colaboram muito. E esta necessidade de colaborar é essencial. Por isso, o desafio é o recurso a nível de dinheiro e o recurso a nível de pessoas. Sim. Depois, as limitações da autonomia. As associações muitas vezes carecem de autonomia porque necessitam de recursos. Sim. A questão é sempre a mesma, é sempre os recursos. Mas os recursos simplificavam muito se as pessoas aderissem massivamente às associações e percebessem que esse é um papel ativo. Pois. É mais importante eu se calhar contribuir para 2 ou 3 associações que defendem coisas que eu quero, do que se calhar eu contribuir com 20 ou 30 ou 40 euros para uma situação qualquer. Não, é importante eu distribuir os recursos porque eu tenho diversos apoiando essas interesses associações, na sociedade. Depois é a falta de visibilidade. Quando funciona bem qualquer coisa, parece que a Câmara é que funcionou, a Câmara é que ajudou, a Câmara é que funcionou. Não foi a associação. Quando funciona mal é porque a culpa é da associação. Este é um grande desafio. Eu dou o exemplo da fábrica Confiança aqui em Braga, no fundo. Ela passou a ser património, ou seja, ela sofreu um processo de expropriação porque a sociedade civil se mobilizou. Sim. Nesse momento a sociedade civil foi importante. O poder político achou que era interessante aquela expropriação. Então foi uma guerra de forças, né? Exatamente. Mas depois, passado 7 ou 8 anos, como ainda não tinham decidido o que é que haviam de fazer aquilo, a sociedade civil continuou mobilizada a pedir uma solução para a fábrica, e então aí a sociedade civil já estava a ser opressora. A sociedade, quando o próprio Ricardo Rios chegou numa entrevista a dizer que a sociedade civil estava a dificultar a vida da Câmara e o processo. Não é? Ou seja, é preciso ver que a sociedade civil, quando está organizada, sofre estas dinâmicas. Sim, não é? sim, Quando sim. quer ser muito independente, ela só é útil em umas situações e logo a seguir ela deixa de o ser. Esse é um desafio realmente muito grande. Por isso precisamos de investir na diversificação de recursos, na promoção da própria transparência da associação, porque isso promove confiança nos outros, investir em tecnologia, porque a tecnologia faz com que a gente alcance um público maior, uma visibilidade maior, e por outro lado, aquilo que eu já disse até no programa anterior, que é um sistema de redes de associações. As associações têm que funcionar em sistema de redes. Eu só estou focada num assunto e muitas vezes preciso de outro. Temos que nos apoiar. Eu estou lembrada que nós, numa altura, falámos com a Helena, da Associação Família Conservadora. Exatamente. E efetivamente ela presta algum apoio do que diz respeito à disciplina de cidadania, mas ela presta um apoio no que a pessoa deve fazer, mas no que chega à parte jurídica, ela encaminha para outra associação que é SAL. Ou seja, esta associação de enrede beneficia todos. E beneficia essencialmente quem? O cidadão. Isso. Muito bem. Então, há uma segunda convocação, além de chamar você para a associação, para que você possa se associar a qualquer uma dessas associações, também para as associações. A convocação é: vamos trabalhar em rede para ajudar, não é? Eu, aliás, fazia uma sugestão quando nós colocar depois, quando lançarmos o vídeo, colocamos uma lista de associações. Sim, podemos colocar embaixo na descrição algumas associações do site para que vocês possam entrar no link e aproveitar e conhecer essas associações. Boa ideia, Mônica. Vamos colocar isso no link de descrição deste vídeo. Muito bem, muito obrigada pela participação, Mônica. Mais um episódio Entenda a Sociedade Civil e a Cidadania. Tivemos o nosso primeiro episódio sobre a sociedade civil, uma introdução.
Depois com Jerônimo sobre a breve história e evolução da sociedade civil em Portugal. E agora falamos sobre as organizações na sociedade civil. O próximo episódio será com Jerônimo, Cidadania Ativa, Direitos e Deveres do Cidadão Português. Não perca, inscreva em nosso canal e também ative o sininho para lembrar os episódios. Muito obrigada mais uma vez e até lá. Até lá. Próximo episódio.